Olá, eu sou o Robson Batista, sou aluno da Estácio no curso de Licenciatura em Matemática. Estou aqui para apresentar meu PCC com o tema Direito de Aprender e Educação Inclusiva. Para a criação desse PCC foi sugerido que visitássemos uma escola. Esse ano eu tive a oportunidade de estagiar, um estágio de um período curto de um mês e meio, na rede pública de educação de um município aqui vizinho, onde pude acompanhar de perto essa experiência. Tive a oportunidade de acompanhar 2 6º anos e um 8º ano, realmente de frente, planejar aulas, ter o contato direto com os alunos, ministrar aulas de matemática e ver como funciona, como é que funciona realmente esse contato de alunos com laudos de transtornos, com deficiências visuais, parciais, visuais, com superdotação. Consegui ter esse contato e analisar, ter uma análise. Claro que esse ano foi muito difícil. Você vê também a discrepância no nível de escolaridade dos alunos pelo fato das aulas online, que também começou esse ano de 2022 com esse tipo de modalidade, que você vê que na rede pública tem grande dificuldade. Cerca da metade da sala ou até mais não tem acesso a celulares. Então foi uma coisa que teve reflexo esse ano. Então dificultou ainda mais, além dessa questão da educação inclusiva, ainda você lidar com alunos com um nível de escolaridade muito diferente. Voltando para a educação inclusiva, em termos de estrutura física do colégio, por exemplo, se tem alguns trabalhos feitos na rede pública com rampas de acesso, tá? Rampas de acesso e algumas outras adaptações para alguns tipos de deficiência. Só que em uma dessas séries tivemos a necessidade de um brailista, que aí é específico para um tipo de deficiência. Foi solicitado, chegou um brailista, só que veja só, você vê que ainda não está totalmente adaptado o sistema para esse tipo de inclusão de verdade, porque pude ver a dificuldade de encaixar um profissional desse tipo para funcionar ali de acordo com a grade, como funcionariam de verdade as atividades, para que não afetasse ninguém, né? Todos tivessem o direito de aprender igualmente. Também tive também a experiência de ter que aplicar exercícios ou diagnose, como tivemos que aplicar no começo do ano. E quando você vai entregar para alguém que tem transtorno, os demais alunos, não, professor, não, professor, ele não sabe, ele não sabe. E até você conseguir quebrar isso aí, claro que vai levar um tempo, a gente tem que batalhar para isso, mas era algumas coisas que você ficava meio sem chão, né? Já que eu estava no estágio, não tinha ainda essa experiência. Então você deixava, não, mas a gente vai fazer. E interessante que você descobria, perdão, pessoas com um potencial incrível, incrível, como por exemplo numa diagnose que eu apliquei, onde eu fui entregar o material para o aluno, os demais, não, professor, ele não sabe, não sabe. Digo, não, ele vai fazer. E quando eu pude, ele levou bastante tempo para conseguir fazer alguma coisa. Na verdade, ele não conseguia ler. Isso era um sexto ano. No sexto ano. Ele não conseguia ler nada, nem escrever nada. Só que ele tinha laudo de transtorno. Mas o que aconteceu? A sala era pequena, não era uma sala numerosa. E a grande maioria não conseguia entender questões simples. Mas aí foi reflexo, com certeza, da pandemia. Mas interessante que eu lia e relia. Só que quando eu lia as questões, esse garoto que tinha o transtorno, que os meninos não queriam que eu entregasse o material, disse que ele não sabia. Toda vez que eu lia uma questão,
ele compreendia e respondia corretamente. Então, veja só, o que tem de bom, foi ótimo esse contato, ter essa possibilidade de você é, deixar com que os alunos se sintam de igual para igual, né? Essa questão da inclusão foi uma coisa maravilhosa. Tem que começar, claro, que se faltam profissionais, mas que comece, uma hora teria que começar. Mas uma das coisas ruins foi justamente essa questão de acertar essa logística de como funciona o profissional, as pessoas que lhe dão o apoio, né, que tem a questão do apoio, falta a quantidade de pessoas de apoio ali para cada criança que necessitava, e algumas coisas também mais específicas, tipo aparelho auditivo, livros em braille e algumas outras coisas para necessidades especiais e específicas. Como ação relevante para a implantação realmente da educação inclusiva, eu abordo aí a questão de melhoramento da estrutura física, embora lá tivesse rampas, mas não se resume a isso, né? Você tem que ter barras nos banheiros, portas realmente largas para cadeirantes. Outra também seria partindo para os profissionais, onde se há uma grande necessidade de brailistas, profissionais de libras. Essas seriam as duas ações relevantes que eu cito aí para esse PCC. O meu projeto nesse PCC seria um projeto com o nome Quebra-Cabeça, onde o tema a ser trabalhado seria a aptidão dos alunos. Cada um com sua deficiência, ou os que não têm deficiência, não têm laudo, eles têm a sua particularidade, né, a sua aptidão em cada assunto. E o período a ser trabalhado seria no primeiro bimestre. Eu acho que seria o suficiente para destravar algumas coisas. Eu acredito que seria o suficiente. Agora, as séries a ser trabalhadas, eu vou tomar como base a escola onde eu estive, passei o período estagiando, que é uma escola que trabalha do sexto ao nono ano apenas. Então, eu vou tomar como base a escola lá, então seria as séries que seriam aplicadas aos projetos seriam do sexto ao nono ano. O objetivo do projeto seria justamente a ideia do quebra-cabeça, onde cada peça teria que se encaixar, certo? Onde a metodologia seria justamente para que os alunos vissem essa questão de perto, onde ali você faria equipes. Veja só, porque eu montaria essas equipes? Como eu falei antes, quando eu apliquei a diagnose, tem alunos que têm muito aguçada a questão da questão lógica, onde se você lê a questão para alguns alunos, os com laudo, inclusive, eles davam de cara o resultado, inclusive até era desafiador para você como professor, alguns alunos com superdotação. Só que do outro lado tinha algumas deficiências que os travavam, como quando você, por exemplo, ia para o quadro, escrevia, eles teriam que interpretar a questão matemática. Então, a metodologia seria discussão em grupo. Montar grupos onde os grupos teriam que ter pessoas com deficiências, com laudo de transtorno, e crianças sem laudo e sem deficiência. Para ali a gente poder abordar alguns problemas, criar soluções mais discursivas. Esse seria o meu projeto. Obrigado.